de 60% a 75% de assertividade? Basicamente porque, ele já teria 75% só pelo que o fabricante já informa de assertividade. 2, grande parte das coletas que estão sendo feitas desses swabs estão chegando para análise conforme as informações que os próprios centros aí de diagnóstico têm colocado para a gente, que não estão chegando em boas condições. Ou seja, você ainda perde grande parte dos pacientes que conseguiram coletar uma amostra significativa e também não consegue identificar a doença em pacientes que foram a óbito com a doença que poderia ser o COVID. Ou seja, existe uma série de situações claríssimas que estão expostas na mídia a todo momento e que a gente poderia tirar muito proveito disso se houvesse uma avaliação técnica e não simplesmente espalhafatosa para querer criar aí factoides. Ô Pedro, eu queria ouvir um pouco aí do timeline, aí do tempo da coisa, depois pós-carnaval e quando você descobriu os papers. E eu também queria, por favor, que você mencionasse qual foi, até antes de você introduzir a hidroxi, qual era a taxa de mortalidade na Prevent comparado com o padrão internacional, o OMS? Se você pudesse mencionar um pouquinho, como é que era essa comparação na Prevent contra o resto? Legal. Então, do carnaval, a gente teve esse lockdown da unidade administrativa, fechamos, e aí começamos já a estruturar toda a operação. Qual é o grande importante da gente explicar quais são as medidas de toda a operação? Primeiro porque existia uma necessidade de ligar para os pacientes. Qual que era a vantagem de ligar para os pacientes? Orientar a população idosa da necessidade de permanecer em quarentena a partir daquele momento. Ou seja, na primeira semana de março, nós começamos a ligar para todos os pacientes, o próprio médico que tinha consulta agendada com aquele paciente, passou a ligar para o seu paciente e orientá-lo sobre os exames que ele havia feito, sobre as características aí da sua patologia de base que ele passaria em consulta, e orientar os que não teriam necessidade de passar em consulta, que eles já deveriam começar a quarentena, e aí explicaram toda a característica da doença coronavírus e de como isso era fundamental naquele momento para já ter o isolamento social. Excelente. Começa-se esse processo, deixa os pacientes em casa, dá suporte médico, orienta, peça para os que precisavam passar em consulta, vir passar em consulta com uma maneira já protetiva, e aí começa-se a preparar os centros de especialidade. Qual a necessidade de um centro de especialidade? Nós fizemos contato com a Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Taiwan. Todos esses centros, eles declararam para a gente, não só por indicações da OMS, mas também com indicações locais, que eles já tinham apresentado um controle mais adequado e principalmente uma diminuição da taxa de infecção das unidades, quando eles indicavam o tratamento em unidades dedicadas. Porque você tem melhor treinamento de equipe, você tem melhor preparo técnico, você tem mais atenção aos pacientes que estão internados naquele local. E devido a isso, nós iniciamos aí o isolamento de unidades específicas e dedicadas para o tratamento de coronavírus. Foram separadas 4 unidades. Foi colocada uma primeira. Quando chegou em 65% da ocupação dessa unidade, nós abrimos a segunda. Quando chegou em 50% da segunda, nós abrimos a terceira nessa última semana. O nosso sistema hoje, das 3 unidades, ele tem aí uma ocupação de 65%. Ou seja, nós estamos com 35% de vagas e de suporte ainda para pacientes COVID. E pretendemos ficar nisso. Por que pretendemos ficar nisso? Porque nós percebemos que as medidas de quarentena foram extremamente eficientes. Primeiro caso, então, continuando na timeline. Primeiro caso COVID na Prevent Senior, dia 9 de março. Então, nós preparamos... 9 de março, hein, pessoal? Primeiro caso, eles já estavam muito antes disso, já preparados, operação de ingresso. 9 de março, diagnóstico dessa paciente, encaminhamos essa paciente, então, para essa paciente. Ela chegou numa unidade no Tatuapé, tá? E do Tatuapé foi coletado todos os exames naquela unidade, e depois de coletados os exames, ela foi encaminhada ao Paraíso. Ou seja, eu descobri que ela chegou contaminada no Tatuapé. Ela não veio contaminada para o Paraíso. Ela veio contaminada para o Paraíso. Ela não foi contaminada na unidade. Fundamental essa informação. Tá? Assim como todos os pacientes que vieram de pronto-socorros, das mais variadas regiões de São Paulo,
vieram já com os exames coletados. Ou seja, nós já sabíamos de onde esses pacientes tiveram a contaminação, nas regiões dos bairros que eles moravam. Então, nós temos um mapa de calor que identifica, inclusive, qual a região de São Paulo que está mais acometida, baseada na nossa população que foi contaminada. Que hoje nós temos certeza que foram contaminações comunitárias. Por que eu sei que foi contaminação comunitária? Porque o meu índice de contaminação dentro do Hospital do Paraíso, que tem 400 funcionários, hoje é de 14 funcionários contaminados do Paraíso. Calma, vamos voltar lá para trás, Pedro. Vamos continuar no timeline. Porque senão a gente mistura presente com passado. Você chegou lá. Começamos lá na nova cuidar dessas pacientes. E aí começaram a ter outros casos. Como, por exemplo, a dona Mariazinha, que é a mãe dos fundadores da Prevent, que no dia 10 ela apresentou os sintomas. Passou em avaliação, fez tomografia, coletou suave e começamos a acompanhar ela em casa. No dia 12, ela voltou para avaliação. E aí a gente constatou na tomografia que algumas lesões periféricas já começavam a se consolidar mais para a região central pulmonar. Aí você está falando da tomografia que o pessoal costuma identificar. Depois você me fala mais para frente, eu não quero atrapalhar o timeline, que é muito importante aqui, tá? Mas é que o pessoal está chamando de tomo alterada, que você tem os sinais de vidro fosco, de uma certa característica que é um pouco diferente de outra, só para esclarecer para o pessoal. Isso. Basicamente, o que a gente começou a ter como uma base muito forte dessa evolução inicial da doença, com sintomas aí no primeiro dia e uma evolução aí dos dias subsequentes. Que o paciente com sintomas iniciais, ele já poderia apresentar uma alteração da tomografia em padrão de vidro fosco bilateral. Ou seja, alterações que vão mostrando opacificações bilateralmente nos pulmões, que são a característica da doença, a característica do coronavírus. E no dia 12, nós propusemos a internação da mãe do Eduardo e do Fernando, e no dia 11 tivemos internações, no dia 12 tivemos internações de outros pacientes, sempre fazendo a tomografia e coletando suave. Tomografia e suave. E se tornou um padrão literalmente clássico. A tomografia com padrão de vidro fosco, tá? E o suave depois vindo a confirmar todo esse processo. No dia 17, tá, nós tivemos a confirmação do primeiro óbito por Covid. Tá? Então, o paciente ele foi a óbito e no dia 17 saiu o exame dele de suave confirmado de Covid. Mas na entrada desse paciente, 48 horas antes, já havia apresentado o padrão de vidro fosco na tomografia. E esse primeiro paciente, ele evoluiu muito rápido, como foi aí noticiado em toda a mídia. Então, uma doença extremamente grave, de rápida evolução, e que a gente começou a ver um aumento significativo dos casos nesse começo. Mas aí, nesse dia, desculpa te interromper, nesse dia são o dia dos papers lá, que dá Nature. Opa, mas aí tem uma situação fundamental. Tem uma situação fundamental. Sim. Se eu regredir um pouco antes na timeline e pegar ali o dia 12, que foi o dia que nós indicamos a internação para a mãe dos fundadores, e ela foi indicada também a ficar em observação, já haviam relatos internacionais sobre o uso da hidroxicloroquina. O Eduardo, que é o médico, tá, fundador da operadora, ele indicou e pediu para a gente justamente avaliar se ela tinha ou não alguma contraindicação para o uso da cloroquina. E no dia 13 nós iniciamos o uso da cloroquina nela compassivamente. Tá? Off-label, é o tal do off-label, é isso? Foi um pedido da família, foi uma indicação avaliando aí o quadro clínico dela e os critérios de exclusão que poderiam ter. Ela não tinha nenhum critério de exclusão, foi indicado o uso da hidroxicloroquina para ela no dia 13, porém, o acometimento pulmonar dela, a gente dividiu, depois eu vou fazer aqui para vocês uma série de situações para a gente desenhar um gráfico aqui na tela, de forma a eixo Y e eixo X, que no caso dela, se eu colocasse aqui, nesse ponto, como 25% de acometimento, e aqui 50% de acometimento pulmonar,
ela já tinha ultrapassado esse padrão de 25%. Então, no dia 13, quando nós iniciamos a hidroxicloroquina na mãe dos fundadores, ela já estava ali com 35% de acometimento pulmonar. Ou seja, um padrão moderado de acometimento pulmonar. 48 horas depois do início da hidroxicloroquina, ela precisou ser entubada. Tá? E aí a gente começou a perceber, até por essa casuística dela, que o processo inflamatório, numa timeline aí já evoluída de 5, 6 dias, começava a ficar extremamente grave. E foi a hora que a gente começou a criar os padrões do desenvolvimento. Então, na hora que eu colocava ali no nosso gráfico, tanto no eixo X, quanto no eixo Y, a questão do sintoma, esse sintoma, ele começava a fazer uma curva e depois diminuía. Seguido do sintoma ali por volta do terceiro, quarto dia, também começavam os processos inflamatórios, que subiam e depois desciam. Então, a gente tem duas curvas que são concomitantes. Sintomas e a questão do processo inflamatório, tá? Que são juntos. E aí um cai e o outro mantém. Bom, diante disso, começamos a ter também volume muito intenso de pacientes. E na sexta-feira, que foi o dia... março, tá aqui. Na sexta-feira do dia 13... Na quinta-feira, no dia 19, a gente já tinha o primeiro trabalho, o primeiro estudo publicado na Plataforma Brasil para o tratamento dos pacientes hospitalares. Esse, só para o pessoal lembrar, desculpa, Pedro, o dia 19, é que eu lembro todas as datas, eu não costumo lembrar nada, mas eu lembro porque isso foi muito importante. Dia 19 foi o dia que o Trump falou, pela primeira vez, da hidroxicloroquina. Exato. E nós já colocamos o nosso trabalho na Plataforma Brasil no mesmo dia. E justamente porque a gente já tinha avaliado uma evolução da mãe do Eduardo e do Fernando, que são os fundadores. Então ficou muito claro para a gente que ela chegou a ficar muito grave no sábado ali, no dia 15, tá? Muito grave. Ela começou a evoluir com um padrão inflamatório e aí um padrão de insuficiência respiratória gravíssimo, com necessidade de pronação, com necessidade aí de droga vasoativa. E ela segurou. Por quê? Porque o processo de replicação viral no corpo dela, depois de 3 a 4 dias do uso da medicação, da hidroxicloroquina com azitromicina, já tinha reduzido. E aí a gente precisava cuidar dela ali, de todos os processos inflamatórios que já tinham acometido o corpo dela. Diante disso, a gente preparou o case, preparou o estudo e colocamos na Plataforma Brasil. E aí começamos a dar também para todos os pacientes que entravam em internação hospitalar. Porque eu sei que funcionou muito bem a partir daí. Por quê? Desde essa data, o primeiro óbito, então, foi ali notificado no dia 17. Tá? Desde o dia 17, quando o óbito foi notificado, e a gente, na sequência, começou a cuidar, a tratar os pacientes com a hidroxicloroquina e azitromicina, nós percebemos que os óbitos dos pacientes muito graves, infelizmente, não foi possível de evitar. Mas os pacientes que entraram a partir do dia 20 começaram a fazer o tratamento hospitalar da medicação com assinatura de termo e indicação de equipe médica, eles começaram a curar no quinto e sexto dias subsequentes, com ausência de sintomas e principalmente melhora da capacidade respiratória. O que mostrou isso pra gente? Ontem eu fiz a ligação para 2 pacientes, um de 93 e um de 92 anos, que iniciaram os tratamentos no dia 20 e já estão em casa tratando. Junto deles estão mais outros 250 pacientes que deram resultado positivo e também já estão em casa. E me fala aqueles dados de mortalidade, que o pessoal... Sim. Vem cá, mas isso, as mortes, como é que é o negócio? O que a gente conseguiu constatar? Nos pacientes ali, por volta de 80 anos, que é a grande maioria, a média de idade dos óbitos dos pacientes acima de 80 anos, tá? Aliás, a média de óbitos na operadora foram de pacientes acima de 80 anos. 65% deles com características de doença coronariana ou então aí diabetes mellitus, tá? A taxa de óbito desses pacientes de 80 anos, que na OMS é em torno de 15%,
a nossa taxa começou a ficar em 12%. E aí a gente começou a avaliar, opa, pera lá, começamos a perceber já uma diferença. Tudo bem que a casuística ela é muito pequena, mas já existe uma alteração muito específica nessa faixa etária. Até porque eu comecei a dar alta para paciente nonagenário. E o que foi fundamental também para que essa casuística não evoluísse para um quadro extremamente grave. Então, deixa eu só para ficar claro, Pedro, para a gente acompanhar. Quando você começou a ter os primeiros dados, você percebeu que a tua taxa de mortalidade era nessa faixa etária? Estamos falando dessa faixa etária, né, pessoal? Aí a taxa de mortalidade por aí, você está falando a taxa de mortalidade de todos os casos confirmados, que pega pessoal mais jovem, que não acontece nada normalmente. Mas o problema é numa faixa etária alta, como vocês sabem. E nessa faixa, olhando nesse nível, o Pedro comparando o que está acontecendo lá fora com o que estava acontecendo nele, lá fora estava em torno de 15%, e na Prevent já estava em 12%. Eu estou imaginando isso ainda no iniciozinho do uso da hidroxi, ainda não estava... Exatamente. Okay. No início do uso da hidroxi, porque a gente estava ainda conhecendo a relação